Meus amigos, olá meus queridos, meus irmãos em Cristo. Deus abençoe você grandemente, espero que você esteja bem. Aqui é Marcos Castro e nós temos trabalhado o livro de Esther. E como já falamos em vídeos anteriores, nosso desejo não é trabalhar expositivamente o livro, versículo por versículo ou capítulo por capítulo, mas é apenas tirar algumas lições, algumas aplicações importantes para a nossa vida cotidiana. Nós, nos vídeos passados, já trabalhamos o texto, o contexto e verificamos duas lições. E hoje vamos para a última lição, talvez a mais importante delas. Diante da maldade, devemos agir como crentes em Cristo Jesus. Os judeus estavam numa situação bastante diversa. Eles haviam virado alvo de perseguição por todo o reino da Pérsia. Certamente como Esther e seu primo Mardoqueu, eles precisavam se posicionar naquele momento diante da situação. Eles poderiam reunir o povo, incentivá-los a uma rebelião e resolver o problema de maneira violenta, como alguns povos do passado faziam e alguns povos fazem hoje no presente. Mas eles eram pessoas tementes a Deus. E pessoas tementes a Deus escolhem sempre o melhor caminho a se tomar. Mardoqueu teve o seu período de tristeza, de pesar diante daquela situação tão adversa pela qual o seu povo passava. Em Esther capítulo 4, versículos 1 e 2 diz: Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Não somente Mardoqueu, mas todos os judeus que estavam na região da Pérsia foram tomados de profunda tristeza naquele momento, porque uma tragédia sobrevinha sobre eles. No versículo 3 diz: Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus com jejum, choro, lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então logo Deus faz com que a notícia sobre o lamento de Mardoqueu chegasse na rainha Esther. Esther então manda um de seus oficiais, chamado Atá, até a presença de Mardoqueu para saber o que estava acontecendo com ele. Versículos 5 e 6 diz: Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco e cinza, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu, porque ele estava agindo assim. Então Mardoqueu conta para aquele oficial o que estava acontecendo, com o intuito da informação chegar até na sua prima Esther e pedir para que ela intercedesse em favor do seu povo, como está nos versículos de 6 a 9. Esther, no entanto, tentou mostrar para Mardoqueu que não era tão fácil resolver esse problema, pois havia uma lei que não permitia a entrada sem permissão de qualquer pessoa na presença do rei. A pessoa que entrasse seria certamente sentenciada à morte. E ela não era convocada na presença do rei fazia muito tempo. Os versículos 10 e 11 dizem: Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Então Mardoqueu mostra a Esther que não havia tempo a perder, que a situação era completamente urgente e que todos os judeus, inclusive ela e a sua família, seriam mortos. Os versículos 12 e 13 diz: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Então Mardoqueu dá a Esther uma resposta muitíssimo acertada naquele momento em relação à sua posição de rainha. Ele mostra o propósito de Deus, o propósito soberano de Deus,
que está dirigindo o curso da vida dela o tempo todo. No verso 14, ele diz: pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Aqui Mardoqueu falou de maneira completamente acertada. Uma vez convencida do que havia de fazer, que deveria interceder em favor do seu povo, que era sua responsabilidade, ela então toma uma decisão espiritual diante dos fatos. Primeiro, ela conclama os judeus a orar, a jejuar pela sua vida. Nos versículos de 15 a 17 diz: então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então Esther tinha em mente um plano bastante arriscado. E nesse plano nós podemos ver algumas características de uma pessoa realmente temente ao Senhor. Primeiro, Esther demonstra fé ao executar o seu plano. Fé para entrar na presença do rei, mesmo sabendo que poderia morrer. Esther capítulo 5, versículos de 1 a 3 diz: 3 dias depois, Esther vestiu trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, quando viu a rainha Esther ali no pátio. Teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Ela se preparou espiritualmente para aquele momento, mas também se preparou fisicamente. Ela se arrumou adequadamente como rainha, mostrando que havia algum assunto importante para falar com o rei, que ela não estava ali de brincadeira. Mas também esse plano de Esther é um plano que demonstra sabedoria. Esther oferece um banquete ao rei. Esther capítulo 5, versículo 4 diz: respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Esther foi muito sábia em não falar naquele momento ao rei, mas preparar um ambiente para que isso fosse feito. E Esther sabia de uma coisa muito interessante, que as mulheres deveriam saber, que o caminho para o coração de um homem passa pelo estômago. Brincadeiras à parte, o plano de Esther também exigia paciência, pois ela esperou a ocasião correta para finalizar o seu plano. Somente no segundo banquete, após deixar o rei bastante curioso a respeito do que estava acontecendo, ela então resolve contar-lhe. No versículo 5, então o rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então nós vemos aqui que ela foi muito paciente para esperar o momento exato para dizer o que ela queria dizer. Mas esse plano também exigia coragem. Coragem para desmascarar o inimigo diante do rei. Os versículos de 3 a 6 vão dizer: então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther quem se atreveu a uma coisa dessas. Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha.
Esther foi corajosa para fazer o que deveria ser feito naquele momento. Irmãos, quantas vezes nós já agimos errado diante de uma adversidade? Quantas vezes já tentamos resolver um problema da maneira que o ímpio resolve? E acabamos piorando tudo. Queremos fazer as coisas à nossa maneira, queremos lutar com a nossa força e acabamos colocando tudo a perder. A rainha Esther aqui nos dá uma aula de como devemos nos portar, principalmente como devemos reagir. Porque agir como crente é muito fácil. Porque ao agir, eu penso, eu premedito o que eu vou fazer. Mas a reação, muitas vezes, ela nos pega de surpresa. Então, Esther nos ensina como reagir de maneira cristã, de maneira sábia, de maneira temente a Deus. Como crentes, devemos reagir diferente, devemos agir com sabedoria diante dos problemas que sobrevêm sobre nós. Para nós finalizarmos aqui neste momento, irmãos, não sejamos enganados. Como eu já mencionei anteriormente, o mundo nos odeia simplesmente por sermos seguidores de Jesus Cristo. Por isso, muitas vezes, pessoas se levantarão contra nós, perseguidores, pessoas que vão contender, pessoas perversas para nos acusar injustamente, para nos ridicularizar e tramar toda sorte de males contra nós e contra a Igreja de Cristo. Contudo, nós devemos crer que em tudo Deus cumpre o seu propósito soberano. Em nossa vida, até nas perseguições. De alguma maneira, Deus beneficia o crente, até nas adversidades. Em Romanos 8:28, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando Paulo fala todas as coisas, são as boas e as más. Aprendamos então a reagir como crente diante das adversidades da vida. Devemos orar, devemos planejar, devemos agir com sabedoria do alto, pois assim Deus agirá em nosso favor e nós seremos testemunhos vivos de Cristo aqui nessa terra. Que Deus abençoe você grandemente e que essas lições possam ter ficado em seu coração. Aprendamos a reagir diante da maldade, diante da perversidade. Que possamos reagir como cristãos, como pessoas tementes a Deus. Deus abençoe você grandemente. Fique na paz de Cristo. Amém.